Boa noite, galera! Terça-feira, gente, hoje é dia 11 de outubro. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, também dia das crianças. Ai, gente, que alegria que tá aqui. A minha criança não para de falar, né? E hoje, especialmente, a minha convidada, então, meu Deus, eu não podia ter presente maior na vida do que recebê-la. Mas antes disso, eu queria já agradecer aqui. Aliás, antes de agradecer, eu quero falar o seguinte: se inscrevam no canal, ativem o sininho aí de notificação. Isso você ajuda muito o canal a crescer. E eu preciso de vocês, gente, por favor, se inscrevam no canal, por favor. Eu só não fico de joelho porque eu tô com dor no joelho hoje. E queria agradecer hoje de Land Fit branco de novo, porque eu adoro branco, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de branco. Gosto de preto, mas eu gosto de branco também. Arte Galpão Print, Rock na Teia e Pocket Studio, gente. Eu estou diretamente dentro do Parque da Cidade, o Shopping Parque da Cidade, que fica aqui do lado do Shopping Morumbi. Shopping Parque da Cidade, no Pocket Studio. Se você está assistindo agora, você pode vir aqui assistir com a gente também ao vivo, todas as terças. Então vem que um barato é garantido. Agora eu quero falar o seguinte, despertando a nossa criança, que essa nunca morre por conta de amanhã, eu trouxe hoje para vocês para falar Iacuí Tupinambá, gente! Nossa, deu rima! Tá vendo? Tá vendo? Pois é, né? É um prazer enorme estar aqui e agradecer sempre ao universo por esses espaços de escuta, espaço de voz, né? O que nós precisamos é desses espaços para comunicação, mas uma comunicação sem ruído, porque chega de tanta violência. E essa comunicação sem ruído, só as crianças têm isso, né? Exato. Os curumins, Isso, né? Os curumins. E não deixar, eu acho que independente da idade cronológica, não podemos deixar que essa criança que todos nós temos, ela ser sucumbida, apagada, neutralizada, sequestrada. Exato. Né? Porque eu acredito que muitos problemas que nós adultos adquirimos tá por conta dessa criança. E principalmente quando nós escutamos as pessoas falarem dos seus problemas, e a cultura nossa, a qual faz parte, a raiz qual faz parte, diz o seguinte, que um ciclo se fecha, mas ele se renova, se transforma. Mas a gente não pode matar, destruir, é por isso que nós lembramos da ancestralidade. E, em nome da ancestralidade, quero agradecer aqui o Pocket Studio. E, gente, vocês não sabem quem é essa figura que está aqui do lado. Olha lá, dê like, se inscreva nesse canal, porque nós precisamos reforçar esses condutores dessa comunicação, né? De bons exemplos, de uma fala que realmente queira fazer algo, porque eu já venho cansada de tanta fala e não equilibrar o pensar, o falar com o agir. Sim. E a gente está precisando unir e ir para ação. É aquela coisa, né? Quem assiste o Coloncast sabe que aqui eu uso, eu digo sarajá, como diz a nossa amiga Madevi Murti, que aliás eu estou esperando a senhorita aqui também no Coloncast, que a gente deixa acontecer naturalmente, o papo flui, né? A conversa flui. Mas isso que é o gostoso, porque uma coisa vai chamando a outra e existe o equilíbrio, que é o que a gente estava falando aqui antes, né? Então, gente, é de extrema importância isso que a gente está falando, porque dentro da cultura indígena, a gente cuida muito da nossa criança interior, né? E quando se vem aqui para a Selva de Pedra, nós sufocamos a criança. Nós não, porque eu não sufoco mesmo. Quem me conhece sabe que eu tenho 49 anos mesmo, mas na real eu tenho 18 só para ser maior de idade, porque senão eu ia ter lá meus 14. Muito bom. Não é? Gente, para quem não conhece, está conhecendo agora, tá, né? A Iacuí faz parte de uma tribo que se chama... Uma tribo não, a gente chama de útero sagrado, né? Pensar também, como né? se identifica, é um grupo étnico. Um grupo étnico que se chama Tupinambá. Tupinambá, tá? E está com um útero sagrado
Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso pra gente, antes que eu fale besteira, Então, para as pessoas entenderem o que é e a gente expandir essa conversa. não, mas olha, dessa forma que você está se colocando, isso é interessante até para despertar nas pessoas. Porque o que nos está trazendo aqui hoje, está diante dessas câmeras, né, e está utilizando esse canal que é importante, para promover ruptura. Porque nós, povos indígenas, ficamos à margem da margem por conta da colonização, né, que ela é perversa. Sim. Colonização é dominação. Então, por conta das perversidades, nós somos afastados, distanciados da nação brasileira, assim, em termos de quando se pensa nesse país, nesse povo que aqui foi formado e que nós fazemos parte, mas ainda estamos lá como se fosse no passado. E nós sabemos que existe só catalogados 305 povos indígenas nesse território chamado Brasil. E que tem toda uma história, cada povo tem uma história, principalmente eu que faço parte do grupo que habita a região Nordeste. Estou lá no sul da Bahia, nós somos hoje mais de 8 mil indivíduos, vivendo em 23 comunidades, em 3 municípios circunvizinhos, Ilhéus, Una e Buerarema, né, que tem uma história de 500 e poucos anos. E essa história, o que garante essa história é a oralidade. Né? E a gente tivemos o entendimento de que precisamos romper, para romper uma ignorância condicionada que foi instalada aqui, porque há uma intenção que o povo brasileiro se mantenha afastado da história real. Sim. Né? É isso. O que é um absurdo. Que é um porque absurdo. As pessoas acham que só tem índio na Amazônia. Só tem na Amazônia. Todos os estados, todos os biomas, existem indígenas e estão lá lutando com unhas e dentes para preservar o pouco que resta. Né? Como a Mata Atlântica, que está agonizando, o Cerrado, além do Cerrado, Caatinga, os Pampas, né? Todos esses biomas que interagem uns com os outros, e essa convergência deles é de proteção. Enquanto as pessoas se fecham para a floresta amazônica, que tem 9 países cuidando disso, que não é somente o Brasil, aí a Mata Atlântica e os demais estão agonizando e é como se não existissem. E nós que vivemos, os povos indígenas do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, que também já está afetado, estão lá do Sul, tipo assim, olha, nós estamos aqui pedindo socorro, gritando de todas as formas, mas está tudo fechado. E agora eu, que sou muito ressabiada, eu fico pensando qual a intenção de focar só na Amazônia, se tudo interage, se tudo tem a mesma importância tanto quanto. Sim. Eu acho que está na hora da gente, né, repensar. Então, como grupo étnico, eu sou Tupinambá de Olivença, e faço parte de um cascado, Ana, que é de uma mulher. Uau! E foram as mulheres que fizeram o Levante Tupinambá, porque antes a gente não tinha direito nem a voz, nem mostrar nosso rosto. E pelo processo de colonização, para perder a identidade, porque nós não escolhemos perder a identidade. Sim. Então, esse processo aí de apagamento, nós fomos elevados à categoria de caboclos de Olivença, assim como os caiçaras e tantos outros, né? E a gente tem que entender por que isso foi criado, né? Essas estratégias foram criadas. Eu tenho uma resposta, posso estar equivocada, mas tudo está por conta do objeto de interesse, que é o território. Mas é óbvio, a ganância, então, né? Isso. Então, afastar essas pessoas desse direito originário, porque o direito originário se antepõe ao direito posto, que é o ordenamento jurídico que foi criado, que se criou esse Estado que está aí. Então, essas pessoas que já aqui estavam, quando houve a invasão, essas pessoas é que têm direito. Sim. Né? Que têm direito. Mas como que se tira o direito dessas pessoas? Como que se apaga essas pessoas? Então, vamos para a perversidade. E eu acho que é século XXI, já não dá mais para suportar que isso. A gente tem que avançar, mas agora tem que avançar
e trazer o colonizador e dizer assim, olha, vamos alinhar isso aqui. Isso aqui não dá mais para seguir dessa forma, não. Porque a guerra que foi instalada há 500 e poucos anos, ela continua, e agora muito mais perigosa, que é sutil, né? E ela nos mata. É silenciosa. É silenciosa. É. E é isso. Sorrateira. É aquela coisa velada. É isso. Né? Igual, tipo assim, um racismo velado, não sei o que velado. Exato. É uma guerra velada. E é preciso dar as mãos, porque agora o que estamos fazendo como ser humano, que temos que entender isso, que só existe uma espécie, que é identificada como humano, precisa dar as mãos, porque como ser humano já fizemos muita merda. Pô, ainda estão fazendo. É porque, na verdade, o poder tá em poucas mãos, né? Sendo que o Criador fez, da forma que eu penso, né? O Criador fez para todos o planeta Terra, com a água, com os peixes para alimentar, né? A fauna, a flora, tudo conversando um com o outro. E colocou o ser humano. Né? Até o dia que um deles virou e falou assim, peraí que tô vendo que eu posso mandar aqui, o outro vai fazer. Vamos fazer. Então, eu sinceramente, isso não entra na minha cabeça. Assim como não entra na minha cabeça a coisa de silenciar uma mulher. Se é que todos que habitam o planeta, qualquer tipo de ser humano, que só tem um, né? Todos, então, veio de um útero. E como a mulher é violentada o tempo inteiro. E como, assim como o útero é uma, né, você veio de um útero de um sagrado, né, que é uma mulher, a terra também é feminina, porque nós chamamos de Pachamama, que é a nossa mãe maior. E o homem está fazendo o quê? Futucando a terra. Então, quanto mais futucar, a gente vai acabar, ou vai exterminar todo mundo, porque a gente precisa de água potável, que é outra coisa que eu acho um absurdo, a gente sujar a água. A gente é mais fácil ir lá no banheiro, dar descarga e tal, mas é com água limpa, gente. A gente tem que pensar nessa sustentabilidade, né? Como é que é feito isso? Porque assim, antes de ser colonizado, existia uma forma de enterrar os dejetos, o que for, né? Porque é isso que a gente tem que aprender também com vocês. Aprender a viver corretamente, de uma forma onde haja a sustentabilidade, né? Haja um alimento não tóxico, porque tudo que a gente come é tóxico. Com certeza. Ana, quando falamos das culturas originárias, porque a gente tem que entender primeiro o que é esse ser indígena. Eu nem digo ser índio, porque o índio, até nos dicionários, não tem nenhum significado para essa palavra. Isso é mais uma invencionice da dominação, né? Uhum. Porque eu não acredito que os portugueses, quando aqui chegaram, não soubessem que estavam vindo para cá. Essa historinha, eu não compro ela, não. Porque já tem uns pesquisadores que dizem que já havia um comércio aqui, uma troca, né, que era essa coisa do escambo. Então, isso aqui foi estudado, isso aqui foi pesquisado antes, e como a Europa... E eu escutei isso dos europeus quando eu estive na Europa. Uhum. Que eles estavam... Eu também, né, li e escutei que estavam passando fome, por conta que já tinham devastado tudo lá. Temos que entender que lá o velho mundo, que passou também pelo processo de colonização, que os povos originários de lá também sofreram, né, como nós sofremos aqui, e daí criou-se essa coisa de Estado, nação, que as pessoas perderam a sua identidade étnica e passaram a assumir uma identidade nacionalista, que identifica tipo brasileiro, francês, né? Então perdeu. Mas essas pessoas antes eram povos que viviam, eram nômades e se identificavam por grupos étnicos. Não tinha criado ainda o Estado-nação. Por isso que eu digo, a gente, para buscar entender o que nós estamos vivendo hoje, essa contemporaneidade, é preciso ir para a história.
E aí a cultura nossa originária, ela já mostra isso nos saberes, na nossa ciência, que por isso que a gente fala assim, olha, a nossa ancestralidade, não é que vamos ser iguais aos nossos antepassados, nem os nossos ancestrais, mas é o passado com o presente, eles estão juntos, porque esse passado, se a gente erra no passado, ele é um exemplo para que a gente não possa repetir novamente aquele erro, e por aí vai nesse equilíbrio, buscando esse equilíbrio para tecer esses fios da existência. E quando nós vamos pensar na Europa, que estava passando fome, e que aí Portugal, no caso aqui, que foi os portugueses, aí entender a Inglaterra, qual a função da Inglaterra nisso tudo, de dominação, e que Portugal era submetido como a Espanha, que deviam, tem que entender isso, tem que ir para uma história mais próxima da verdade, né? Porque a história já está dizendo, e a gente começa igual aquele telefone sem fio. Sim. Né? Mas tem que ir para o mais próximo disso e compreender se queremos ainda, para entender se queremos ainda nos manter existindo aqui. Porque os nossos comportamentos, o comportamento de alguns dos nossos, aliás, eles são perversos demais e é o que está causando essa mudança climática. Sim. E a ciência, que a gente não pode negar a ciência, apesar de ter alguns aí que negam a ciência, eu não entendo, como acredito em terra plana também, eu não entendo, mas tudo bem. Sabe? Como é que a gente vai encontrar agora solução? Sim. Porque está provado. E nós que vivemos ainda, estamos lá lutando, nas florestas, nas matas, no pouco que nos resta. Somos nós que sentimos esses efeitos. Então, tudo está ligado à relação do comportamento humano. E aí, que é preciso esse ser humano, esse individual, aliás, esse individual. Eu aqui sou um individual. Só que o meu individual eu coloco para um coletivo, que é o grupo étnico Tupinambá de Olivença. Sim. Né? Que é diferente do modo de vida ocidental europeu, como nós chamamos, que ele reduziu essa coisa de família, que eu agora não sei nem mais se está bem assim, viu? Porque as coisas estão sendo desenhadas assim, e a gente vai enxergando os desenhos, e não sei, acho que está até se perdendo isso também. Daqui a pouco o indivíduo não vai nem conseguir olhar para o próprio umbigo, acho que ele nem vai conseguir enxergar, por conta dessas coisas aceleradas, dessas transformação que está acelerando mais o processo de extinção. Sim. Da espécie humana. Né? Porque acreditou numa cultura que diz que a espécie humana é o centro. Então, o antropocentrismo. Né? Que o ser humano e as outras espécies está a bel prazer desse ser humano. Sim. Então, quando a gente fala desse grande útero, a mãe terra. É o feminino, que gera não somente, gera, cria e mantenha, que provê todas as espécies. Sim. Então, como que o ser humano, eu acho que como é que a gente chama quando uma pessoa quer se exaltar, quer ser mais do que qualquer outra coisa? Acho que é muita pretensão, é ser pretensioso demais, achar que ele é melhor do que qualquer outra espécie. Sim. Tem que entender que tudo interage, como eu falei dos biomas, tudo interage. Agora, como fazer despertar essas pessoas que foram desligadas disso, né? E dizer assim, gente, olha, foram chega... Colonizados. Né? E aí nós que o homem, o corpo masculino, também tem o feminino. Sim. E a ciência mostra isso, hein? Sim. E a mulher também tem. Nós temos os dois. Nós temos o nosso sagrado masculino, como o homem tem o sagrado feminino também. O sagrado feminino também. Agora, o que está precisando? Buscar esse equilíbrio. Então, se gerou o patriarcado, e esse patriarcado se tornou perverso quando ele cria Estado, cria o machismo. E esse machismo também afeta o corpo feminino, sim, porque tem um corpo feminino que se assume como machista. Então, isso é que causa dor. Então, tem que buscar um equilíbrio, sim, aí agora. Bora alinhar isso aqui,
sabe? E entender. Porque se a mulher, olha, e a tecnologia, por isso que não dá para, eu sempre costumo dizer, não, a ciência, tudo é como saber usar. Sim, exatamente. É o bem e o mal. É o bem ou mal. Aí numa ultrassom que já descobre que você vai ter, ali vai nascer um menino, uma menina, como a gente chama, nessa coisa de, eu nem sei para que essa coisa de gênero, as pessoas tinham que, é um corpo e fazer dele o que bem quer, entende? Agora respeitar o outro, Exato. isso que é importante. Aí você vê essa criança, né, assim, aí você traz, e você vê essa criança. Se a mulher dali decidir assim, é um menino que eu vou parir, eu vou interromper essa gravidez. O corpo é dela. Ela tem o direito de fazer isso, se ela quiser. É a decisão que toma a mulher. Nesse sentido. Sim. Não é? Então, não vou ter. E aí? Não, então, isso mostra pra gente que precisa alinhar, precisa equilibrar. Sair dessa... porque essa cultura, ela... Isso eu venho fazendo, né? Buscando... Aí vem lá quando aparece o iluminismo cria o imperialismo, que vem a colonização, que agora vem a globalização. E aí ela só reverbera. Sim. Né? Só reverberando essa perversidade que foi instalada. Porque conflitos, eu acredito que conflitos faz parte de um aprendizado. Mas conflitos, a própria natureza mostra que há obstáculos. O rio, eu gosto muito de utilizar o exemplo do rio, que ele vai contornando os obstáculos, mas ele não deixa de chegar no seu objetivo final, Sim. que é desembocar onde ele tem que desembocar. E aí tudo na vida, porque eu não tenho um livro melhor, o livro da vida é a natureza. E as pessoas perderam, né, essa relação, porque essa cultura perversa, ela afasta isso. Quando ela cria esses modelos de construir essas megalópolis, né, e atrair essas pessoas para algo como isso aqui, que concreta tudo e concreta inclusive as pessoas. Com certeza. Não é? Não sente mais a terra. Sim. E a terra, nós sabemos que ela é energia, ela é nossa mãe, nossa grande mãe, e esse contato com ela é interessante. É dela que a gente vem, é para ela que nós vamos. Exato. Que é a transformação. Né? Que é aquilo que nós dissemos antes. Que é um entendimento que nós precisamos em busca dele, que os ciclos são ciclos. Tipo, a gente nasce, aí vem o infanto juvenil, vem a idade, a juventude, o jovem adulto, vem aquele que amadurece ali, como a fruta, sim. Como as outras espécies, e vem o ancião, aí faz a transformação, faz a passagem. Precisa compreender isso. Aí agora me fez lembrar a fala que eu tive recentemente, que eu disse assim, olha, eu vim aqui para falar do óbvio e para defendê-lo. Agora eu não sei se vocês estão a fim de escutar, né, sobre o óbvio. Porque, olha, a que ponto nós chegamos de ter que defender o óbvio? Que as pessoas não querem mais escutar isso. Mas o óbvio já estava escrito aí, a gente vive com ele, não precisa falar. A gente pratica, né? É entender que não podemos poluir a água, porque a água é um elemento importante para nos manter vivos. Não podemos poluir o ar, porque é dele que precisamos respirar para nos manter vivos. Não podemos poluir a terra, porque é ela que nos sustenta, que nos dá o alimento, né? E o fogo, ele também é um elemento essencial para a vida. Ele precisa ter mantido, para ele manter, precisa de vento, precisa de... Quer dizer, é tudo ligado. É tudo ligado, tudo interligado. E nós estamos, porque acha que somos... né, alguém fez isso aqui para nós e dessa forma como essa história foi criada, ela vem promovendo um desequilíbrio e ainda pior disso, atribui um comportamento que é humano, atribui a uma divindade. Eu não consigo compreender que uma divindade para nós é aquilo que é sagrado. Sim. E que dá vida, sim, que promove a vida. Então eu não consigo entender que uma divindade ela possa promover a morte e atribuir essa divindade, uma ação humana atribuir essa divindade que ela
né, tá aqui para nos castigar, para nos destruir com alguma coisa. Não, quem destrói é o nosso comportamento. Exato, mas é que as pessoas estão tão, para mim, estão no automático, certo? Então, respira automaticamente. Ela só vai lembrar que ela precisa do ar se o ar falta para ela. A pandemia veio para isso. Mas Também, não adiantou, né? Então, Parece que não. gente, a gente depende do ar para respirar. Se falta água, você morre. Pode faltar um alimento, você pode ficar sem comer por meses, mas se você ficar, no máximo, acho que uns 2, 3 meses, sem água, você morre. Pois é. Né? Então, as pessoas estão tão no automático que elas não param para ouvir o próprio templo, porque o nosso corpo é o nosso templo. É o tempo. Né? E eu queria saber como é que a gente aprende isso, porque o útero veio para isso, não é isso? É uma escola de como a gente aprender a viver novamente? Seria isso? Olha assim, quando meu povo se levanta, no final da década de 90, pelas mulheres, então uma anciã se juntou com umas mulheres mais jovens, começou 4, 5 mulheres, em Olivença, Ilhéus, Bahia. E daí, em busca dos direitos, da garantia dos nossos direitos. De lá para cá, vem uma caminhada longa. Então, em 2002, fomos reconhecidos oficialmente pelo governo federal, como povo tupinambá de Olivença. Daí veio, aí foi para lá o GT, o grupo de trabalho da FUNAI, para fazer o estudo antropológico, porque há uma ignorância em relação a isso. Pensa que FUNAI veio para proteger os indígenas. Eu nunca vi isso, né? De proteção. Ela faz ela media ali, mas nós observamos que ela está mais para proteger o oponente nosso do que a nós. Ela vem, sabe? Ela tá mais pro colonizador. Mais pro colonizador. Essa é a verdade. Então, e eu me coloco aí, então 2002, 2003 eu me torno militante do movimento indígena. Eu me identificava assim como militante. E eu nasci com essa capacidade, que tantos outros também têm, de observar as coisas. Mas isso eu sei que isso foi capaz de aguçar essa faculdade que eu tenho por conta da oralidade, porque eu fui criada com uma vozinha que nasceu em 1896. Uou! E era muita oralidade, muita história, as disciplinas eram através da história, era muita coisa que eu escutava e me ensinava também a como me comportar, né, com o meio em que eu vivia, porque isso é cultura. Sim. Cultura, eu acredito que cultura é que contribui para a formação do nosso caráter e personalidade. Que às vezes ela é confundida com educação. Não deixa de ser uma educação, mas quando traz essa educação para a cultura europeia, a educação para mim tem outra conotação. Essa educação serve a um senhor. Uhum. E ela, nem sempre a pessoa que tem educação, que é culta, tem cultura. Muito perfeito. Nem sempre o culto tem cultura. Sim. E nem sempre o intelectual também tem educação. Sim. Né? E tem essa cultura. Aí, né? E a gente vê, igual aquela coisa de civilização e civilidade. Todos, assim, os povos indígenas são civilizações, os povos originários são civilizações. Agora, a civilidade é uma outra coisa que está ligado. Aí vem essa questão dessa educação que lapida, que dá esse polimento nesses elementos culturais, né? Que vai dizer para você, olha, se alguém estiver sentado ali, você não vai lá empurrar aquela pessoa para você sentar. Se aquela pessoa estiver ocupando aquele espaço, você não vai para ali que aquele espaço está ocupado. Ou então, ao mais velho, você escute o mais velho, respeite o mais velho, porque essa pessoa tem uma história de vida, já experienciou, você escuta. Né? Como a gente, na cultura indígena, a gente é orientada a escutar o mais velho, porque ele, por conta da experiência de vida, ele tem o que nos passar para manter aqueles elementos culturais naquela cultura. Então, eu vim fazendo esse apanhado e escutando a colonização, porque aqui, esse país, essa nação, ainda tem a mentalidade colonialista.
Isso aqui ainda é uma colônia. Eu sinto muito quem acredita que aqui, no dia 7 de setembro de 1800, lá não sei quanto, alguém fez o grito do Ipiranga, que a gente chega lá, eu passo lá no Ipiranga, eu não vi margem plástica de Ipiranga nenhum, não vi foi um córrego lá. Então, né, e não... Sim. Sim, mas eu também já cheguei em um lugar que eu sei por que ele gritou aquele grito, que eu nem sei se ele gritou mesmo, eu não estava lá para escutar, mas tudo bem. Faz todo sentido. São as histórias que contam. Mas eu sei por que disso, e na verdade não foi. Ele se manteve aqui e ele continuou sendo colonizador, e o que veio depois disso continuou mantendo isso. Só muda de nome, né? Só muda de nome e de endereço, porque sai de palácio, vai para governadoria, vai para Palácio da Alvorada, vai lá não sei para onde, que cria aqueles congressos lá, mas a gente continua sendo colonizado, né? E continua com essa coisa aí. Então, as pessoas não param para pensar, não. Porque também é uma estratégia. Gente, olha, eu tenho, nessa minha trajetória de vida, eu completei 62 anos. Eu tenho descoberto cada coisa. Eu não tenho medo, não, viu? De outra, não tenho medo de falar como eu percebo esse joguinho de manutenção de poder, de manutenção de status quo, e para manutenção desse medo de perder as coisas, medo de transformar, medo de ir para o novo. Eu não tenho medo disso. Eu também não. Não. Até porque eu fui preparada por mulheres fortes. E quem me lidera é uma mulher forte, que também é atacada pelo esse patriarcado lenhado, né? Essa coisa perversa. Sim. Que criaram aí. Então eu venho nessa... Aí daí chega um momento que você... Não, isso precisa... Tem que encontrar tem que mediar esses conflitos aí. E aí saímos convidando saberes, reunindo saberes. E isso não tem fim, porque é orgânico. Então, se é orgânico, tipo assim, esse coletivo que nós formamos, ele não é uma coisa fechada, não é uma caixinha. Sim. Não é um retângulo, não é uma bolha. Então, é uma entrada e saída de pessoas. É um movimento. E aí cria-se o núcleo coletivo de muitos saberes interculturais de Levanta, Motaras, Abelê, um nome grande danado, né? Um coletivo de pessoas, protagonismo das mulheres, mas também homens. Também nos são acompanhem bem-vindos. porque vocês são importantes. É isso que esses homens precisam entender, da importância tanto quanto da mulher, que não tem essa disputa. Sim. Já disputou demais da conta, que a gente está vendo a perversidade que está aí. Então, para sair dessa disputa. E daí a gente traz para o mundo a proposta da primeira escola filosófica originária, que ela tem, por quê? Ela vem com a essência originária. E formada por pessoas que se identificam por grupos étnicos. Aqui a gente não fala tribo no Brasil, acho que tribo, se eu não me engano, é na África e tal. Tá. Aqui é etnia. Tá. Então, por grupos étnicos ou por nacionalidades. Porque não dá mais para se iludir com as estratégias de divisão que essa estrutura que foi montada, porque essa estrutura ela foi montada tem bastante tempo. E para ela estar hoje esse monstro, é uma estrutura. E as pessoas são preparadas para manter essa estrutura. A gente não quer dizer para essa estrutura que tem que derrubar você, vou bater de frente com você. Não, tem que chamar você para se alinhar. Então, que estrutura Iacuí você está falando? Estou falando do sistema capitalista selvagem. Ele precisa chegar e se alinhar. Para desse alinhamento, a gente encontrar soluções práticas. E a gente vem para criar esse espaço, construir esse espaço, que é um centro de pesquisa e inovação. Ele é uma escola viva, aprendizagem viva. Então, bora falar menos, porque a gente já falou demais. E fazer. Não tem aqueles que pensam, que falam, os que fazem. Então, eu consigo pensar, falar e fazer. Mas eu agora já estou cansada de pensar e de falar. Eu estou buscando fazer. Então, bora unir as mãos e fazer. E que isso se reverbere no mundo inteiro.
Então, ele como um espaço intercultural, esses diálogos e esses fazeres, eles também serão intercultural, para a gente aprender sobre as outras culturas. Sim, perfeito. Porque há um entendimento que é preciso alinhar para ir para essa escuta e para entender essa diversidade, porque a gente vê as disputas, está na diversidade. Né? Quando lá alguém cria o eugenismo, que aí vem a antropologia que mede as pessoas por o indígena e o povo preto pelas ferramentas lá, que cabeça tal, tamanho tal, crânio com não sei o quê. Tem que entender tudo isso, isso tem que ser falado novamente. Isso tem que ser falado novamente, porque todos esses processos históricos, eles abriram feridas enormes nos corpos. E, no caso, eu que já nasci em 1960, biologicamente modificado, olha, biologicamente, atentem para isso. Pare de quando nos encontrar um indígena que não tem mais aquele fenótipo, que contempla a carta de Pero Vaz de Caminha, ou o saudosismo também daquele período romântico, de dizer assim, você não é índio de verdade. Quem é quem para julgar alguém? Quem conhece a história da pessoa para julgar alguém? Parem com isso. Então, isso nos machuca, isso nos fere, porque desde criança nós escutamos nossos mais velhos falar dos processos doloridos, das dores, das feridas que eles passaram e eles vão passando para os nossos corpos. E nós precisamos curar essas feridas, curar essas dores. E essas dores não afetam não é só os corpos indígenas que têm dores, não. Sim. Os corpos pretos, os corpos que é chamado de branco, bora acabar com esse colorismo. Bora acabar com essa coisa, bora entender que somos seres humanos e a gente tem que entender essa diversidade cultural e que precisa ser respeitada porque todas têm ciência e todas elas contribuem com a humanidade. É isso que nós precisamos saber e passar a respeitar uns aos outros. Né? Chegando. Então, essa escola ela vem nesse sentido, mas ela tem uma coisa que ela aponta. Nem cartilha, nem método pronto. Ele será utilizado lá, será respeitado, mas não será utilizado. É um convite para o novo. O nome é útero. O útero traz novo. Então, nós precisamos trazer um novo, mas eu acredito que esse novo que ele vai trazer, ele não vai se afastar da ancestralidade, porque ela que vai dar o norte, as culturas originárias vão dar o norte, como essa que está nessa perversidade aí também tem coisas interessantes. Então, é para que a gente chegue ao entendimento, olha, isso aqui é interessante, isso aqui mostrou que dá certo, então esse aqui a gente pode continuar, mas isso aqui... E agora, como vamos romper? Porque romper hábitos não é fácil, dói. É o processo dolorido. Crescer dói. Crescer né? dói, acham, transformar dói. Mas é adulto e cresce. Gente, dói. Todo o processo que nos faz crescer dói, é dolorido, porque a gente entende, às vezes, de uma forma... realmente abrindo-se a ferida, colocando a mão lá dentro, cutuca, puxou, fala, era isso aqui. Tá bom, pode fechar. Então, tá curado, porque você tirou aquela erva daninha, vamos colocar assim, né? Então, a gente dói esse processo mesmo. E assim como acontece com todo mundo. É esse processo que as pessoas pararam de entender, porque a gente tem isso aqui, gente, 24 horas na mão, e é uma ferramenta poderosíssima de conhecimento. Se você não conhece muitas coisas, busque na internet. Porque tem gente que está lá fazendo coisas inúteis, não tem cultura, porque isso está se perdendo, está virando realmente ainda uma perversidade mais perversa. Né? Isso mesmo. Indo para um caminho, para mim é o caminho da escuridão. Porque aí entra a depressão, aí entra a falta de autocuidado, porque aí vem junto com a depressão, vem o pânico, junto com o pânico vem aquelas dores que você precisa mascarar ela de alguma forma, que de forma que é essa? É droga, é álcool, que é uma droga também, sim, lícita, mas é uma droga, né? Na minha época, eu vou fazer 50 anos esse ano, mas na minha época, se eu não tivesse 18 anos, eu não podia colocar um álcool na boca. E hoje as pessoas têm essa acessibilidade, eu não sei como.
Eu né? vejo pais dando bebida Então- a seus filhos pequenos. Então é assim, muitas das coisas, dos erros que acontecem hoje com os nossos filhos, é por conta nossa. Porque a gente sofreu lá atrás e fala, então, se ele não precisa passar por isso, né? Então vamos fazer isso aqui e tal, porque pronto, acabou, você tirou o crescimento. Porque se ele não tem a dor, ele não cresce, Isso. né? Então, são coisas que a gente vem entendendo, a gente vai amadurecendo e vai entendendo com as nossas dores, né? Mas a gente tem que entender que para crescer tem que haver a dor. Então, para ter a dor, a gente tem que deixar. Porque meus pais deixavam, por exemplo. Eu apanhei muito, não só da vida, mas como do meu pai, da minha mãe. Minha primeira tatuagem era Havaianas, que era do chinelo. Sim, do Né? chinelo. Pois é. Então, cara, são tantas coisas. E o Levantas Abelê foi convidado, a Yacuí foi convidada a ir até a ONU para falar sobre, né, de alguma coisa que, né, eu gostaria que você falasse dessa ida para Então, durante esses 7 anos que a gente vem reunindo essas pessoas e já tem, aí é um corpo. Sim. E esse corpo, assim como o nosso corpo humano tem um aparelho digestivo, respiratório, circulatório e tantos outros, aí tem um núcleo, né, que é um núcleo de arquitetura, de filosofia, cultura e educação. Mas tem uns que ainda insistem em dizer educação e cultura. Mas a gente vem invertendo isso, lá vai inverter isso, cultura e educação, para que as pessoas entendam que a cultura a cultura, ela é o nosso alicerce, é que nos embasa, né? E a educação aí ela vem como um viés da cultura para dar essa aprimorada. A cultura é o coração e a educação é a razão. Sim, a razão, mais ou menos isso, né? Isso. Então, para vir para esse entendimento e quiçá isso o povo brasileiro contribua para que o povo brasileiro possa, na hora que for questionado qual a cultura do brasileiro, saber responder com convicção e pertencimento do lugar onde nasceu. O que está faltando no povo brasileiro é isso. Sim. Né? Esse pertencimento que nós temos, né? O povo que se identifica, as pessoas que se identificam para o grupo étnico tem pertencimento. Sim. Disso aqui, sabe, da importância de preservar isso aqui, de cuidar disso aqui, de defender isso aqui. O povo brasileiro não é generalizando, mas uma grande maioria não tem nenhuma relação com isso aqui. E isso é perverso. Então, a gente já há 7 anos que vem montando ele, com cuidado para não se tornar um produto. Porque aí essa estrutura que foi montada, quando ela consegue enxergar algo que possa, de fato, promover a vida, ela acaba cooptando. E nós mulheres não podemos permitir isso, que o útero seja cooptado. E aí nessa trajetória desses 7 anos, ele chega até ao Pacto Global ONU Brasil, por conta de uma análise que foi feita e percebeu que a proposta do útero Amotaras Abelê, né, que é dessa escola, contempla as 17 ODS, os 17 ODS, que são objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E aí, para que eu fizesse essa travessia e pudesse chegar até lá, foi uma dessas empresas que né, participa dessa aliança do Pacto Global, que é o presidente da CELEL, que eu tenho que agradecer muito essa pessoa, né, o Francisco, e ele foi que promoveu com que outras pessoas também se envolveram, o próprio Zabelê e apoiadores, mas assim, o translado disso, porque translado parece que é de defunto, translado que não é vivo. Aí, então, para que eu pudesse ir para, né, pago as passagens e de volta e hotel. E eu achei interessante da forma como ele me preparou. Primeiro ele disse assim, Yacuí, eu sinto que ele foi convidado, mas ele deixou de ir e me colocou. Eu sinto que você precisa ir para... E aí, conversando comigo, e eu esperta como, né, que eu tenho essa curiosidade e tal, o que é isso, rapaz? Mas teve um momento que até eu me enrosquei, que ele disse assim, já perto que eu estava no Rio de Janeiro, vim para aqui, para daqui e para Nova York. Você está preparada para trabalhar, Yacuí? Que é, tipo assim, tava
o convite estava assim, uma reunião, uma discussão de alto nível com líderes, não sei o quê, lá vai. Então eu pensei, digo, olha que bom, que realmente agora vou sentar com pessoas, então o setor, a sociedade civil, aí eu indo com uma sociedade civil, que o indígena também faz parte da sociedade civil. Sim. Aí, sociedade civil, a privada e a pública. Falei, olha, né, bora sentar lá. Então já fui preparada para chegar lá e 2 dias e sentar. Primeiro chego lá, saí numa segunda, cheguei na terça, porque seria os dias 16 e 17. Sexta e sábado. Então eu fiquei terça, quarta, quinta. Quinta-feira em diante foi que fui sabendo o que é que seria mais ou menos, mas aí fui vendo que o negócio já foi apontando. Mas tipo assim, eu já sei quem é a ONU. A ONU, que me desculpe, mas ela é um grande teatro. É um espetáculo ali, mas tem condição de fazer a coisa de fato mudar. Acontecer. Tá ali o lugar, ali é o lugar. Eu agradeço muito de ter ido lá. Ali é o lugar. Mas ainda está cumprindo agendas e fazendo aquele joguinho do faz de conta, que é essa estrutura que o sistema capitalista faz. Sim. Mas ali é o lugar de se resolver as coisas. Mas está precisando, sinto muito, pelo apontar o dedo ou meter o bedelho, que acho que não. Eu também faço parte daquilo. Se fala que foi criado aquilo para manter a paz, para não sei o quê, para resolver os problemas, eu também faço parte daquilo, de alguma forma. E aí eu fui. Eu não sabia se era mais de 16 que eu ia, se era só no dia 17. Aí de repente, Yacuí tem que pegar lá eu esqueci, tipo, não passe a credencial em tal lugar, não sei o quê, para ir para lá para esse negócio. Quando eu chego lá, era um espetáculo que eu fui lá ver. Um espetáculo. E tudo bem, entrei no espetáculo, ainda dancei um pouco, que gravaram um clipe lá, tinha uns parentes da Amazônia, e eu só observando tudo aqui. Aí, vamos começar no sábado, 7h30 e não sei o quê. Eu acordo cedo, que lá 1h, então eu acordei tipo 5 e pouca lá, aqui devia ser umas 6 e pouca para estar lá nesse lugar. Aí quando chega lá, tudo desorganizado, porque não somente eu, como outras pessoas, até consegui essa credencial do dia de sábado. Aí eu acabei perdendo umas falas. Eu queria estar lá desde o início, para escutar. Agora, uma coisa que eu prestei atenção lá. A maioria dos que estavam lá eram do corporativo, eram empresas brasileiras. E eu não entendi porque falava mais inglês. Olha, eu já comecei a ficar pensando isso aí. Aí tudo bem, mas o pessoal falando inglês. E aí ia participar de um painel, 4 minutos para falar. Tinha outras pessoas que tinham 10 minutos e 4 minutos. Você saiu do Brasil para isso, para 4 minutos? 4 minutos no painel, que na minha compreensão e no meu entendimento sobre justiça climática, não desmerecendo os outros, mas que deveria ter tido uma atenção melhor. Está se falando de vida. Quando se fala de clima, está se falando de vida. 4 minutos. E 4 minutos. Puxa o microfone Aí, aí. esses 4 minutos. Agora, o que eu vou falar nesses 4 minutos? Primeiro, tipo assim, já apaga-se o útero Amatara Zabelê para mostrar que ele contempla os 17 ODS e a gente tem solução. E a gente aponta a solução. Sim. Já estava com todas as soluções apontadas para os 17 ODS. Não tivemos condição de mostrar um. Em 4 minutos, como é que dá para tentar? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Quer dizer, aí teve uma fala anterior que falou da ponte, que lá assim, do local onde nós ficamos, vem uma ponte que atravessa lá um rio. Aí o menino falou da ponte. E aí isso me trouxe, eu falei assim, digo, aí olha, eu digo, ele trouxe a questão da ponte e a ponte realmente é importante porque ela promove travessias. E eu só estou aqui por conta, e agradeci a Celéu, ao Francisco, e também ao pessoal do Pacto Global, né, que conduziu para essa travessia, para que eu estivesse ali. Aí eu sugeri ali um silêncio para a gente, um exercício da escuta, de se enxergar, pedir que eles fizessem isso com eles mesmos,
porque eu estava ali para falar do óbvio e defendê-lo. Eu não sei se eles estavam, né, preparados para aquilo. Aí foi quando eu toquei, que a menina gravou e saiu aquela fala minha, que eu estou dizendo o seguinte, que eu fui para lá pensando que era para falar sobre, para trabalhar, tipo assim, eu vim para cá para trabalhar. E só vi, não é que a fala não seja interessante, não é Sim. isso. Mas a gente agora não está mais para isso. E aí, foi assim, sabe? E depois dessa fala, disseram que foi uma fala das que provocou e causou até um certo constrangimento, mas esse constrangimento não foi ruim, foi um despertar. E eu espero que sim, porque também quando eu consigo proferir alguma coisa, eu também estou me curando. Isso faz parte do processo de cura. E eu acho que agora a gente, assim, eu acho que até falei assim, eu não estou mais a fim de tapar o sol com a peneira, né, de faz de conta para ser educadinha. Ainda mais que eu já estou anciã. Bom, né, ser anciã. Não é... Porque isso aí... E... Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Daí eu venho agora... E nesse processo de lá, da ONU, eu comecei a observar. E aí quero aproveitar aqui, fazer um convite às mulheres. Por favor. E esse feminino também se estende ao corpo masculino. Nós temos uma tarefa muito grande, que é dissolver o que esse patriarcado, que criou esse macho desgraçado, que tem trazido comportamentos perversos, que não só afeta os nossos corpos, como afeta todas as formas de vida, afeta o direito à vida. E esse direito à vida não é só nosso. Quem tem esse direito à vida é a Mãe Terra. É o planeta. Ele é vivo, ele é orgânico. E ele mostra isso. A ciência também diz isso, que ele é vivo. Agora, eu não sei como fazer com os que negam a ciência. Né? Mas se não for através da ciência, tem os espiritualistas, até o ateu também, ele deve encontrar alguma coisa que mostra para ele que isso aqui é vivo. Eu acho engraçado essa coisa do ateu. Eu vou até... É que eu faço, às vezes, uns parágrafos engraçados. Porque, assim, o ateu, quando acontece alguma coisa com ele, a primeira pessoa que vem na cabeça dele é: ai, meu Deus. Sim. Ué... Pois Se ele não acredita em Deus, por que ele chama Deus? Ai, meu Deus, me ajuda. Que Deus? Pois é. Qual é o Deus do ateu? Né? Ele tem uma crença. Tem Então, Deus, ele tem uma crença. Mas aí é que tá. Né? Porque o que é crença, gente, é você acreditar em algo. Eu vim num processo de acreditar em mim mesma, porque eu também tive que passar isso. Você, para acreditar em algo, você tem que acreditar em você. Sim. Então, eu acredito hoje que deusas e deuses, assim como os biomas e as outras espécies, nós interagimos. Não está distante, não está num altar, não está no... Né? Mas quem acredita que está no altar, que está distante, isso é uma coisa que eu acredito, que eu respeito, é a fé das pessoas. O que eu não aceito, não concordo, é a manipulação da fé. Sim. Porque a manipulação da fé, ela é perversa e ela faz parte dessa estrutura perversa, né? Que sustenta esse capitalismo selvagem. Exatamente. Pelo menos é a leitura que eu fiz. Eu posso estar equivocada, mas é isso que vem me mostrando. Então, eu hoje acredito e conclamo esse feminino para dar as mãos e contribuir para construir esse espaço útero físico, e não somente esse, que ele se reverbere e que vários úteros possam ser construídos no grande útero, né, em vários continentes. O grande útero Pachamama, Pachamama, que é a Terra. Isso é a Terra. Para que a gente possamos reaprender para aprender a viver. E aprender novos fazeres, mas fazendo, praticando. Na prática. Na prática. E entender o que é o óbvio representa para a gente. Assim, na cultura indígena, na sua essência, a gente não lida com a organização como essa cultura europeia. Porque já é organizada a coisa, a gente só pratica. Uhum. A gente não fala do óbvio,
não dá bom dia porque sabe que o dia é bom. A gente não diz essa estrada você vê para aquela estrada, tá cheia de buraco. Não, por que falar daquilo? Porque já sabe que aquela estrada tá cheia de buraco, tá cheia de... Tem alguma coisa, porque a pessoa... Sabe, a gente então não fala do óbvio. Mas a que ponto chegamos que agora é obrigado a falar do óbvio, defender o óbvio. E a gente tem que fantasiar menos, imaginar, porque não é que tem que não é para pagar isso não, porque é processo de realizar, de materializar algo, você tem que projetar e trazer isso. Agora, o que é que eu estou trazendo? É como você mostrou há pouco esse aparelho, esse dispositivo, no caso, esse dispositivo aí que está dando a voz aos povos Sim. originários daqui do Brasil, que não tinham direito à voz, nem mostravam o rosto, porque as grandes mídias ainda não dão essa condição. Uhum. A não ser que você torne uma liderança aí, né, que tem uns caminhos, que aí eles começam, mas mesmo assim ainda é meio... quer dizer, ainda falta essa interação, ainda falta dar esse valor, valorizar a importância dessas culturas aqui. E eu venho dizendo que são 305 povos, todos os povos indígenas, seja da Amazônia, seja do Nordeste, do Sudeste, do Sul, onde quer que eles estejam, precisam ser escutados. E nós temos sábios e sábias, temos pensadores e pensadoras, filósofos e filósofas dentro das comunidades indígenas e que estão ainda silenciados e precisam dar voz a essas pessoas. Aliás, falando nos povos originários, o Alok fez uma injeção de dinheiro, né? Não sei quantos milhões que ele colocou nos povos indígenas. O Alok, ele estava lá... Na ONU? Na ONU. Tava, quando eu falei do espetáculo, que é do entretenimento, não é que eu seja contra o entretenimento. Longe disso, eu não sou contra nada. Eu sou contra a forma como que é feita a coisa, quando desequilibra, né, eu acho interessante os indígenas estarem trazendo a arte, né, trazendo essas expressões da cultura para os que desconhecem isso poder beber dessa fonte. Eu acho também interessante esse casamento assim, do Alok com os indígenas, mas aí o Alok criou, foi o que eu vi lá, o Instituto Alok, e estava lá o presidente do Instituto Alok, diretores e vice-presidente, essa coisa toda, com os indígenas que eles levaram para lá. E eu vi numa fala deles que trouxeram, já conseguiram 1 milhão e pouco de reais e que já fizeram alguns, já realizaram alguns projetos nas comunidades indígenas. E eu sempre, isso não é só o Alok, mas eu sempre fico pensando nessas campanhas para arrecadar dinheiro para os povos indígenas. Olha como eu estou colocando. Arrecadar dinheiro para os povos indígenas ou povos da floresta. Aí eu fico pensando, eu sou tupinambá, nós somos mais de 8 mil pessoas. Aqui, meu povo ainda morre gente por inanição, por desnutrição, a gente ainda sofre ataque. E aí eu vou mais além dos povos do Tupinambá e conheço outros povos. Eu vou dar um exemplo. Tem os Guaranis aqui no Jaraguá. Eles estão confinados ali. Né? Estão confinados ali. Ali tem um problema seríssimo que é a quantidade de cães que tem ali, que os não indígenas desovam ali próxima à comunidade que eles vivem, a aldeia que eles vivem, e as crianças abraçam esses cães e os pais não sabem dizer não. Hoje tem mais cães do que indígenas lá dentro, e é um problema de saúde pública. Inclusive, me disseram, quando eu estive lá, que tinham procurado o Ministério Público e falaram que iam fazer isso,
e até hoje não retiraram esses cães, e são pessoas que contribuem, dão reação, essa coisa toda. Quer dizer, um problema de saúde pública, morre crianças com problema de bactéria, de tudo isso. E aí eu vejo um problema de alcoolismo muito grande nas comunidades indígenas e agora avançando para essas drogas, que o álcool também é uma droga, mas avançando para as ilícitas e tipo com crack, que a gente sabe, eu não sou química, mas diz que é o tipo assim, o resto do resto, né? E estão lá usando e as pessoas sem autoestima nenhuma, né? E aí eu fico pensando, para onde vai esse dinheirão, essa quantidade toda? E porque, olha, não dá mais. Ou você fala no singular ou você fala no plural. Ou você fala em um povo ou você fala em povos indígenas. E se você quer contribuir para essa contra-colonização, você tem que atender aos 305 povos indígenas. Não é justo que só um povo seja beneficiado. Tá, mas eu quero beneficiar só um povo, então diga o povo. E se você quiser beneficiar só um clã, diga o clã. Se você quer beneficiar uma família indígena, diga uma família indígena ou uma comunidade indígena, mas não use o nome de povos indígenas do Brasil, né? Ou povos da floresta, como se só tivesse floresta na Amazônia. Isso Perfeito. é ruptura. Isso, quem quer fazer algo, quem quer a transformação, quem quer mudar, tem que se escutar primeiro. Porque senão, vai essa coisa no instantâneo. Às vezes não é nem maldade não, da não pessoa, é maldade, né? Porque não. é a falta de, não falta de informação, mas poxa, fica aqui o convite. Eu disse a ele lá, para o Ana, Alok ir conhecer o útero. Isso, eu disse a ele lá, olha menino, que quando eu cheguei, estava naquele momento de fotos e de coisa toda. Aí a menina que estava comigo se aproximou, aí ele veio, me deu um abraço, mas foi um abraço gostoso que foi dado. E eu vi ali eu digo menino porque eu já estou mais velha que ele. Eu falei, menino, há muito tempo que eu estou querendo ter uns 2 dedinhos de prosa com você. Então, Alok, eu espero que você lembre disso, que eu te falei há muito tempo que eu estou querendo ter uns 2 dedinhos de prosa com você. Aí você falou assim, o momento é esse. Mas eu sabia que ali não era o momento, eu só te provoquei. Porque ali é um momento de espetáculo. Não que eu seja contra o espetáculo. E eu vi que ali não dava, porque a cabeça funciona a 1000, é outra história. Eu preciso que você me escute, eu quero te escutar no útero. Lá é o lugar. E eu espero que você escute. Não só eu, ancião não. Tem vários anciãos também que você deveria escutar. Para a gente ter essa conversa. Porque o que ele vem fazendo também é importante. Sabe? Que ele continue. Ele falou que foi através da ayahuasca que ele tomou, né, que as pessoas estão tendo contato com as ervas de poder, e ele recebeu esse chamado. Então, esse chamado, meu irmão, ele pode ser ampliado, se é para os povos da floresta. É nesse sentido. Sim. É outra coisa que... Eu não sei quanto tempo a gente tem, Borel. Tá. É outra coisa que eu gostaria que a gente falasse, fizesse uma brevidade nisso também, né? Sobre as medicinas da floresta. Por quê? A banalização. Porque para mim, eu faço uso das medicinas da floresta com muito respeito e é feito de uma forma, para mim, sagrada. Né? Porque é a hora que nós nos fazemos parte, né, do nosso corpo, do nosso templo. É o entendimento das minhas sombras para que eu consiga iluminar tudo aquilo que não está claro para mim. E isso leva um tempo. Né? Pode ser que durante 8 horas de um trabalho, se fosse de ayahuasca, isso para mim reverbera no meu corpo até hoje. E eu faço isso uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos.
não toda semana, não todo mês, como foi banalizado também. Eu não sei se isso é errado, se eu penso da forma errada, se eu estou fazendo uso da medicina erroneamente, né? Mas que se banalizou, a pessoa vai e recebe um sopro de rapé e vai para uma balada, ou toma-se ayahuasca e vai para a balada, ou me faz aqui um cambô, me faz uma sananga. Ou seja, como é que está sendo isso para os povos indígenas, né? Para uma anciã, por exemplo? Qual a tua visão? Justamente, tem incomodado os anciãos, porque é essa banalização mesmo. Assim, a ayahuasca, no caso, eu sou do tronco tupi e o povo tupi é da jurema, que é uma erva de poder também. Olha, quer ver uma coisa? É simples, eu já nasci, né, com todos esses processos de colonização, né, mas com essa vozinha. A relação que eu tenho com chá, um chá de cidreira, um chá de erva doce e tal. A relação que eu tenho com chá é de cura. O rapé é de cura, que ela fazia o rapé, mas ela já estava que dava aquela quantidade pouca, mas é só, assim, é para cura. Então não fazia, eu não tomo chá como as pessoas têm um hábito, que tem culturas em inglês, por exemplo, chá em inglês, de à tarde tomar aquele chá. Não. O chá, para mim, ele só faz efeito quando eu vou nessa busca dessa relação com ele, que eu aceito ele e ele me aceita e promove a cura no meu corpo, que eu estou precisando. Então, tá nessa relação mesmo com essa erva de poder. Quando a gente chama erva de poder ou erva sagrada, é nessa relação. Então, aí quando essa banalização que está trazendo pessoas, e pessoas de qualquer jeito, e não prepara essas pessoas, porque aí já vem a questão do capital. Sim. Da venda disso. O que é sagrado não se vende, mas ele agora está sendo vendido. As pessoas estão comprando. E o indígena que faz isso está gostando, porque se me disser também que o dinheiro... o indígena é ser humano. Ser humano tem virtudes e defeitos. O indígena não é perfeito. Todos ser nós humano. temos o Todos bem nós. e o mal. Né? Sempre tem o bem e o mal, gente. Isso, então. Tem que fazer essas leituras. Se não fizer essas leituras, você não pode... Por isso que você não dá para julgar nada se você não se fundamentar. E primeiro essa coisa de julgar, eu não concordo com isso. Então, mas tem que ir para essa compreensão, que é uma erva de poder de um povo. Então, acho que para fazer uso disso aí, você tinha que se aproximar o máximo que se pudesse e para esse aprendizado, até se preparar para fazer esse encontro com essa erva de poder, que é como a cannabis sativa. Sim. Né? Que ela é de um povo da África. Ela começa lá e eles trazem quando foram trazidos para cá, e ela vem para isso. E é uma erva de poder. Sim. E ela está sendo mostrada agora, quer dizer, a gente podia ter passado eu não faço uso da cannabis, mas tipo, as pessoas que fazem o uso da cannabis não podiam ter sofrido tanto se ela não tivesse sido banalizada e que foi criminalizada. E quantas pessoas poderiam ter se curado se ela não fosse proibida? Sim. Né? E agora precisa romper esse uso que foi feito dela distorcida. Que é isso. E eu tô vendo que daqui a pouco tá fazendo com a ayahuasca e com a jurema e tantos outros, porque, olha, imagina hoje no Grande Útero ainda tem mais de 6 mil povos originários. Esses povos originários têm suas ervas de poder. Quer dizer, daqui a pouco vai banalizar tanto que vai virar um grande cabaré ou um grande bacanal, sei lá que zorra que vai acontecer. Sim. Quer dizer, não no sentido, estou falando de que eu sou contra também a questão mas tudo está no como fazer. Isso aqui existe. O fogo, ele nos aquece, ele prepara, nos alimenta, mas nos mata. A água é vida, mas se você utilizar ela de uma forma que você vai lá sem saber nadar e cai lá dentro para ver se mata. E por aí é isso, você entender esse equilíbrio que precisa. E as pessoas às vezes banalizam de uma forma que, tipo, eu não posso tomar ayahuasca porque... né, as pessoas, para usar as ervas de poder, né,
é feito, um pajé, por exemplo, ele sabe para quem ele pode dar ayahuasca, para quem ele ele que pode sabe. dar, para quem ele pode dar um cambô, É, para quem ele pode dar uma sananga, para quem ele isso. pode dar um rapé. Pois Ele é. sabe, porque se você tem predisposição para alguma outra coisa, ele sabe. É tanto que você não pode... Porque é uma convivência. É. Por que eles não dão para uma criança? Por Não. que eles não dão para um adolescente? Porque eles precisam de uma observação para saber, o que ele pode e o que ele não pode. O que não pode. Então, já teve casos de pessoas que estão perdendo a razão, né? Passa para lá e que não voltam, Exato. não conseguem voltar. Exato. Isso de tudo, da cannabis, Todo. de todas as ervas. Todas elas. Todas elas. Porque não é droga, gente. Não. A droga é feita de uma outra forma. A cannabis, por exemplo, agora, ela é banalizada. Porque ela é misturada com cocô, ela é misturada com a própria, que você tinha falado, crack. Sim, que é misturada resíduos com um lá, monte de com coisa química, com químico para dar condição de ter lucro. Sim, o negócio está aí no lucro. Ele vai aumentar e vai te fazer comprar lucro. porque você vai ficar viciado naquilo. Isso quer dizer, daqui a pouco é com essas outras ervas. Sim. Sim, porque ela... Porque as pessoas não sabem o que elas tomam. A ayahuasca, por exemplo, é um jagube, né? Ela é feita de duas ervas de poder, a chacrona e um que é o feminino, né? E o cipó, que é o masculino, batidas por indígenas, a maioria das vezes por curumins. Ali tem, a gente sabe o que é, tem reza ali. Olha, ele sabe como tirar, o horário de tirar, de que forma conversa com aquela planta para poder ela se permitir, para poder esse eu superior dela. Abafou aí o meu microfone. Tá assim, então. Aí. Então, olha, esse negócio... Menino, você tinha que ter colocado no lugar e eu tô ter tirado esse negócio. Mas tá bom, bora ver se ele não vai. Mas é bom, mas a gente tava falando de uma coisa que é séria. É seríssimo. E... Olha, eu não sei, é isso que a gente precisa entender. Eu penso que esse útero será também, Ana, um espaço, assim como nós estamos aqui olhando uma para outra e tentando encontrar resposta, é um espaço para ver se esse individual, junto com esse coletivo, encontra as respostas que precisamos. Sim. E tem, pelo menos, semear isso, né? Semear possibilidades de encontrarmos uma conduta que não nos machuque tanto, não seja tão perverso, assim como a gente já passou essas experiências que não começaram agora. Quando eu estava fazendo o curso de Direito, eu ficava assim, isso aqui é muito medievo, que eu não entendo como é que o negócio que aconteceu lá há trocentos anos e a gente tem que ser reverenciado o que nós estamos dizendo hoje por alguém que disse algo lá atrás. Isso é estranho, isso é diferente. E aí, logo quando eu cheguei na escola de Direito. Então, é isso, eu acho que nós precisamos, sabe o que nós precisamos? Tirar as máscaras, os véus, as cicatrizes, tudo que foi colocado e sabe, pra gente se curar. Quer curar as raízes disso. Tipo, curar a raiz que gerou o machismo, para poder o corpo feminino e o masculino também não ser mais violentado. É curar as raízes das doenças. Mas vai tomar só ayahuasca? Não, a gente está falando de fazer as coisas de forma diferente, aprender junto e, primeiro, aprender a viver. Sim. O que era aprender a viver? O que é que me mantém vivo? Então, entender que meu corpo precisa de um combustível para manter vivo. E esse combustível eu retiro, combustível é os alimentos, que eu falo, a água, né, a temperatura que é necessário, tudo isso que compõe, que a gente precisa para se manter vivo, e entender que eu sou tão importante quanto o que está em minha volta, porque isso vai me dar uma responsabilidade né, que é chamada assim, às vezes, precisamos de ética e de alteridade. Sim. Nós nos perdemos aí nesse caminho do que é ética e do que é alteridade. Alteridade é quando eu olho para você, olho para ele, olho para ela e olho para ele que está ali e eu me vejo nesses corpos. Então, se eu me vejo em cada um de vocês que estão aqui, isso é que é importante, porque aí eu vou entender se eu não posso fazer algo, porque senão eu vou estar machucando a Ana que está aqui, né, e
ao Bruno, à Bruna e ele que eu esqueci o É nome. o Borel. Sim, e tantas pessoas que estão aqui nesse shopping. Então é nesse sentido. E não só que está aqui, o que está lá na Austrália, na Oceania, na África, na Ásia, porque me incomoda o que acontece hoje nas Américas, na África, na Oceania, na Ásia ou na Europa. Sim. Somos um, né? Somos um. Somos o mesmo povo. É, mesmo né? povo. Então, acho que a gente precisa aprender isso, entender também por que nos afastamos. Aí, agora, esse povo que tem acesso agora às medicinas tradicionais, mas na hora que está lá para defender em Brasília, que uma caravana de indígenas que, para chegar até lá, precisa que esses organismos indígenas consigam, né, esses valores, porque a gente não somos nós que inventamos o dinheiro, e a condição que nos colocaram dentro das reservas indígenas, que eu chamo de campos de concentração de guerra. Isso aí dava um outro podcast aqui para poder... eu quero voltar. Aliás, eu quero fazer um convite aqui, ao vivo, para você voltar junto com a Madevi Murti. Isso. Porque tem muita coisa para a gente falar. Né? Tem muita coisa. É muita sabedoria. E assim, ninguém aqui é detentor de sabedoria. Todos nós somos... Eu falo que nós somos pulverizadores do amor e da sabedoria para trazer as pessoas para a realidade, para a real idade. Que a realidade é real idade. Porque uma criança não sabe o que ela faz. Uma criança, ela vem pura, inocente e tal, aí ela já é violentada quando ela nasce. É que eu não vou entrar nesse assunto, porque é muita coisa, né, de sabedorias que a gente tem. Às vezes as pessoas falam, você é palhaça, mas que cara, eu sou. Eu sou o que eu sou, mas eu presto atenção nas coisas e o que acontece à minha volta, né? Porque, falando dessa violência da criança, ela já é cortada do umbigo, né, da mãe, pulsando. Se vocês soubessem que um parto humanizado, a criança sai de você e você espera aquele cordão parar de pulsar, aí sim se faz o corte e tal, mas tudo secciona aquilo. Porque a Madevi, por exemplo, é uma parteira. É uma parteira da vida e da morte. Né? Então, são coisas... Então, eu quero que você volte para a gente falar de outros assuntos também. Mas antes de eu finalizar aqui, eu quero que você fale para todos como que nós podemos ajudar o útero. Como que nós podemos levantar o zabelê mesmo. Porque zabelê é uma ave, gente, para quem não sabe. Zabelê é uma ave. Então, a gente precisa que essa ave voe. Então, é por isso... Olha, até me arrepia, meu Deus. Que essa ave levante realmente esse voo, levanta a zabelê, para que a gente possa, sim, passar essa sabedoria pro mundo. Porque não vai ter só um útero. Né? Eu já sei de outro útero aí que muito provavelmente aconteça antes do próprio Brasil aqui, né? Do nosso próprio povo. Que eu não sei se pode falar, mas se puder você fale. Então eu quero saber como que se ajuda, como nós podemos ajudar para poder fazer essas malocas, né, fazer isso acontecer o mais rápido possível, essa escola, né? Como que a gente coloca isso para funcionar? Então, nós precisamos, que quando ele vem sendo desenhado, vem sendo pensado e desenhado e agora já está acontecendo oficinas, sem estrutura nenhuma, mas precisamos agora construir um espaço que nós chamamos de aldeia Zabelê. E por falar em Zabelê, por que esse nome Zabelê? Primeiro, porque nome útero, pensando no grande útero, mãe terra mesmo, e como ele vem para a diversidade. E a Motara reverenciando a essa anciã, que lá no final da década de 90 ela já ancestralizou, mas ela se juntou com outras mulheres e fez o Levante Tupinambá, que hoje somos reconhecidos oficialmente como Tupinambá. É a mãe da cacique, que eu faço parte do cacicado dela, da nossa cacique Maria Valdelice, que esse útero, talvez se ela fosse um cacique, talvez não seria permitido, mas como ela, né, a força da mulher, e ela é muito judiada por conta do patriarcado, do machismo, né, ela é muito judiada,
que ela foi a primeira que foi escolhida para... E hoje tem não sei quantos cascados lá, e a maioria são machos, e que me perdoe os machos, mas precisa repensar esse machismo e, de alguma forma, impede que a gente avance nas nossas lutas. Eu, como eu disse, eu não tapo só com a peneira. Não vou para lugar nenhum para dizer que nós indígenas somos santinhos, perfeitinhos e que temos solução de cura e que estamos aqui para salvar mundo nenhum. Sinto muito para aqueles que fazem acreditar ou acreditam nisso. Então, precisamos fazer esse espaço. Ele é um complexo, que ele vai ter... precisa ver, precisa sentir, precisa enxergá-lo. Então, o convite é que vá até lá, aqueles que querem apoiar, para a construção e edificação e equipá-lo. Mas ele tem que se tornar autossustentável. Ele, principalmente para nós povos indígenas, ele vem com a condição de nos levar à restituição da autonomia que nós perdemos com a colonização. Perfeito. E vem também para o fortalecimento cultural dos povos indígenas. E vem para unir a luta dos povos indígenas. Porque não adianta quem mora na Amazônia ficar brigando lá só pela Amazônia, quem mora no Nordeste ficar brigando só pelo Nordeste, ou quem mora no Sudeste ou no Sul, seja lá onde for. É uma luta única porque estamos lutando pela vida. A questão do conflito que a gente tem, que essa guerra até hoje silenciosa, é o território, objeto de disputa é o território, e isso é comum a todos. Então a luta indígena hoje tem muitos pontos em comum. Sabemos que tem algumas especificidades, mas tem aquela que nos une. E nós indígenas também precisamos reaprender que não dá mais para sermos como os nossos antepassados, que ainda se dava o luxo do povo tupi, não se dá com G, macro G, não sei quem lá, não sei. Não dá mais. Não dá para os tupinambás se utilizar da antropofagia que eles faziam antes, que os nossos antepassados faziam antes. Agora a antropofagia tem que se dar por todos e de outra forma. Então é isso que nós precisamos entender. E aí precisamos do apoio financeiro para essa construção. E de início nós conversávamos, tipo assim, nós não vamos conseguir aqui pelo povo brasileiro. Vai ser capital estrangeiro. Depois eu comecei a pensar, que diabos é isso? O Brasil não serve para nada? Só serve para ser celeiro do mundo? Para enriquecer lá fora? Por que os brasileiros não se unem e né, os que podem e nos ajudam a construir essa escola para a vida, onde seus filhos ou eles mesmos vão poder passar e vão poder estar conosco trocando, fazendo essa troca de saberes, esse retorno à Mãe Terra e libertando as mentes desses processos violentos, porque a colonização não afeta só o corpo do indígena e o corpo preto, não. Sim. Então, gente, fica aí o nosso apelo, né? A rede social é Levanta Zabelê. Levanta Zabelê. Zabelê. E certo? O nosso site, já tem um site que é levantazabelê.com, mas ele agora está sendo trabalhado por esse pessoal como programador, que é uma programadora. Ele vai vir levantazabelê.com.br mostrando tudo que já aconteceu, né? Porque agora a gente está formando e a gente está também aprendendo. O núcleo desse corpo que está em imersão nesse útero é o núcleo de arquitetura e já está mostrando que dá certo. Uhum. Nós estamos emperrados no núcleo de comunicação. Mas eu tenho uma leitura para isso, eu posso estar equivocada. O que está faltando no mundo é a comunicação. O problema, parece que os problemas que a gente consegue detectar tem muito a ver com a comunicação. Lembra que eu falei? Isso e aqui o útero está mostrando tá isso. na mão 24 horas. Então, precisamos estar 24 horas ali mostrando o que está acontecendo, mostrando, fazendo essa comunicação mesmo, fazendo os nossos apelos, né? Então, esse é o primeiro de muitos apelos aí. Aqui, né? Eu espero que aqui seja uma porta que se escancare para a gente poder
realmente divulgar e pulverizar isso para que essas empresas, esses empresários, até você mesmo que está assistindo, acho que de repente fazer um... eu digo que de um em um, a galinha enche Sim. o papo, né? Então, se a gente recebe que seja R$5, R$1, 10 mil, Eu 100 pensei, mil... Ana, fazer uma campanha, a gente fazer uma campanha de R$1. Mas isso funciona. Pois é, de fazer uma campanha, mas eu vejo tanto negócio Pix, tanta campanha para alguma coisa, eu falei, não, não é isso. Porque também há uma proposta dentro desse útero. Que surgindo um apoiador que tem a condição de doar um valor, que essa pessoa vá lá, vá em loco, sinta energia, veja a proposta, use seus sentidos da escuta, da visão, do tato, do paladar, porque vai sentar conosco. Vai receber esse abraço do útero, entendeu? Porque não é o dinheiro que nos interessa. A gente quer, inclusive, que essa pessoa continue nesse... vindo depois, né? Porque o que precisa, gente, o apelo maior é o quê? Nós precisamos construir as malocas. As malocas. Certo? Que já está praticamente no papel, né? Já está toda pensada. Nós temos... Então nós precisamos colocar realmente a coisa para acontecer. Como a Yacuí disse aqui, depois que tiver tudo isso pronto, a vila, né? Como é que a gente vai chamar? Vai chamar mesmo... Não, de escola. De escola. Não, ela é uma escola. Sim. Ela não vai ser uma aldeia para as pessoas morarem. Vai ser uma escola que aí, tipo, você vai passar lá 30 dias, você passa lá... Autossustentável. Agora autossustentável. Agora ela vai desenvolver ações nas comunidades, tanto indígena, e não só para o povo tupinambá, mas para quilombola, para as marisqueiras, para a agricultura familiar, para a MST... E para quem queira, para os empresários, para quem quiser. É isso, gente. É para isso mesmo. E aí as universidades, as escolas, a gente já tem, falar em universidade, nós já temos parceria com a Universidade Federal Sul-Bahia, UFSB, com a Escola da Cidade aqui de São Paulo, que é de Arquitetura e Urbanismo. E tem alunos da UFRJ, tem alunos da Mackenzie, daqui de São Paulo, e com os construtores indígenas e não indígenas, que esses que não têm o papel, mas não deixam de ser arquiteto, que já estão trabalhando e fazendo, e que está bonito de ver, quer dizer, está mostrando que o útero tem essa força mesmo, e que está vindo buscando esse equilíbrio, e que ninguém é dono da verdade, e ninguém, pelo fato de ter um monte de título, lhe dá essa compreensão de que ele que detém toda a sabedoria, mas você vê aquilo acontecendo na sua frente, e aquele que nunca sentou no banco de escola passar para aquele que tem cheio de títulos e dizer assim, olha, eu não sabia que isso aí existia, que isso aí fazia isso, e entender e utilizar aquilo ali. Aí isso é muito bonito. É maravilhoso. Yacuí, gratidão. Olha, Deus gratidão. Abençoe. E vai voltar aqui para falar com a gente, sim, no PaunoCast, sobre outros assuntos, vamos expandir e nós vamos continuar fazendo esse apelo também. E vamos mostrar para vocês aquilo que a gente está conseguindo, graças à força de todos vocês que estão nos assistindo também. Isso, gente, vamos dar as mãos, os jovens, isso está vindo mais, a gente pensa que a transformação, ela virá pelo infanto-juvenil. E nós, anciãos, acreditamos que os jovens e as crianças é que vão dar continuidade e a transformação virá por eles. Então, que se juntem e dê a mão conosco e vamos levantar esse espaço para que esses abelê, que é um pássaro que está em risco de extinção na Mata Atlântica, tem o hábito coletivo e são fidelíssimos, e por isso nós escolhemos os abelê, porque ele tem uma lição, representatividade, e nos dá uma lição de vida. E está em risco de extinção, assim como nós povos, assim como a cultura dos povos originários. É isso aí, gente. Gratidão mais uma vez. Gratidão. Beijo no coração. Deus abençoe a todos vocês. E esse foi mais um Cola no Cast. Espero vocês na semana que vem. Beijo. Beijo todo mundo.